Olá pessoal, bem-vindo ao canal Cleudinho Machado Terapias Naturais. E vamos para mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que interessa a muita gente, porque nos últimos anos nós temos visto, né, o aumento absurdo dos casos de diabetes. E o vídeo de hoje nós vamos falar exatamente sobre essa doença que tem afetado tanta gente e que, na minha opinião e na opinião de muitos médicos que trabalham com medicina diferente da medicina convencional, os médicos tradicionais tratam o diabetes de uma forma indevida e incorreta, apenas olhando para a glicose do paciente e não para a insulina. E vamos falar hoje sobre esses fatores, né? Tanto a glicose quanto a insulina. Antes de iniciar o nosso assunto sobre a glicose, eu gostaria de pedir a você que você compartilhe esse vídeo com pessoas que são diabéticas, ou com pessoas que são pré-diabéticas, ou com pessoas que não são diabéticas, porque como nós temos o aumento do índice, né, das pessoas com diabetes, e tendo em vista que a diabetes provoca uma série de problemas no organismo humano, desde problemas retinianos, problemas neuropáticos, etc., né, que são vários. Esse vídeo, creio eu, que seja um vídeo específico para alertar as pessoas com relação a- às deficiências provocadas pela doença do diabetes. Bom, vamos começar então falando sobre a insulina. Eu vejo muitas pessoas hoje tomando insulina sendo portadoras de diabetes. Na realidade, a insulina ela foi desenvolvida para pacientes diabéticos do tipo 1. Quem é o paciente tipo 1? Aquele paciente que nasce com a insuficiência do pâncreas e que o pâncreas não produz a insulina. Esse paciente, ele é um paciente insulino dependente que a gente fala. Ele é dependente da insulina. O que é a insulina? Vamos tentar entender um pouquinho qual é o papel da insulina. A insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas, que é um órgão que todos nós temos, e que o papel fundamental da insulina é fazer com que a glicose que você ingere da alimentação entre dentro da célula. Então, a insulina ele é um carreador, ele é um veículo que ele pega a glicose que você ingere, entra com a glicose dentro da célula e a célula vai fazer uma coisa, né, um procedimento, um processo que nós chamamos de glicação, que é exatamente a utilização da glicose, a transformação da glicose em energia. Porque o cérebro ele depende de glicose. Sem glicose, o cérebro não apaga. Portanto, as pessoas que têm diabetes, os diabéticos que têm uma hipoglicemia, que é a redução drástica da glicose, eles têm aqueles problemas, né, que muita gente conhece, familiares, né, de diabetes que têm uma diminuição muito grande da glicose e que tem aqueles apagões, né, a pessoa praticamente apaga, não sabe de nada, não sabe onde está, e às vezes até entra num quadro de convulsão e é necessário ir para o hospital para tomar algum medicamento ou fazer algum procedimento médico de urgência para que a pessoa retorne à consciência. Então, o papel da insulina é fazer com que a glicose entre dentro da célula. E a maioria das pessoas que são diabéticas, elas têm uma deficiência na recepção da insulina. O problema do diabetes não é a glicose, o problema do diabetes é a insulina. Porque quando você vai fazer um exame para saber se você é diabético, você tem que ter em mente que você tem que medir duas coisas. Você tem que medir a glicose e você tem que medir a insulina, porque é a insulina que é o problema do diabetes, não é a glicose. Geralmente, uma pessoa que é normal, que não é diabético, ele tem insulina entre 2,5 e 5. Tá? Esse é o padrão de uma pessoa que não é diabética. Você passou de 5,
você é um paciente considerado como diabetes, tá? Mas se você tem uma glicose, por exemplo, você é adulto, você tem uma glicose de 120, mas se a sua insulina está abaixo de 5, você não é considerado como diabético, você não é um paciente diabético. Tem muita gente hoje no Brasil diabético que tem a glicose baixa e o nível de insulina alto. E o médico disse que ele não é de um paciente diabético. E tem muito paciente que não é diabetes, está com a glicose alta, mas o nível da insulina está dentro dos padrões considerados normais. Ok? Então, o problema do diabetes não é a glicose em si, é a recepção da insulina. Os medicamentos que existem para tratar o diabetes, que muita gente toma, né? A maioria dos pacientes que eu conheço que tomam alguns medicamentos, e eles são medicamentos que eles tentam exatamente melhorar a recepção, né, da insulina. Só que esses medicamentos, por eles serem sintéticos, e eles nem sempre funcionam a vida toda. Toda vez que você toma um medicamento sintético, seu organismo ele faz uma tolerância a esse medicamento. Porque quando você pega uma coisa que é fabricada, que não existe na natureza, e você ingere, o seu corpo sabe que aquilo ali é uma coisa que não existe na natureza. Aí, o seu corpo ele não precisa daquilo ali. E aí ele faz uma reação e você, com o tempo, você vai se tornar um paciente resistente àquele tipo de substância. E aí ela não funciona mais. Uma outra coisa que eu gostaria de deixar bem claro aqui é que todo paciente que toma a insulina artificial e que não é dependente da insulina, porque o dependente da insulina é o tipo 1, uma criança que nasce com pâncreas que não produz insulina. Esse paciente é um paciente endógeno, ele tem uma diabetes endógena, ou seja, ele nasceu com uma predisposição para ser diabético, e esse paciente ele necessita da insulina. Mas aquele paciente que adquiriu diabetes depois dos 40, depois dos 30 anos, ele não faz parte desse grupo do tipo 1. E quando ele toma insulina artificial, ele é um sério candidato a morrer antes do tempo. Por quê? Quando você toma a insulina artificial, o seu corpo ele pensa assim: eu preciso liberar a glicose, porque como você aumentou a taxa de insulina, você vai ter que ter glicose. Se você não aumenta a taxa de insulina, você não tem glicose para a insulina cumprir com o papel dela, então o seu corpo aumenta também a glicose. Por isso que você vê pacientes que tomam a insulina e todo dia você mede com aquele aparelhinho, né, de medir glicose, você vê que a taxa de glicose dele tá lá no alto, 300, 350, e a pessoa fica se assustando, né, porque a taxa de glicose é alta. E às vezes até o médico pede para aumentar a dose, né, se o paciente tomava 11 unidades, ele aumenta para 15 unidades, etc. Só que cada vez que você aumenta a quantidade de insulina, você também aumenta os problemas. Porque o problema, repetindo mais uma vez, do diabético não é a glicose, o problema é a insulina. Você tem que regular a insulina. No caso da terapia holística, no caso da nutrição, e o diabetes é uma doença nutricional, o diabetes não é uma doença isolada, ela tem uma causa nutricional. Existem vários produtos dentro da nutrição que nós recomendamos para o paciente diabetes. Um dos principais são os 8 componentes da vitamina B12, né, do complexo de vitamina B, não da vitamina B12 em si, mas do complexo B, né, que a vitamina B12 faz parte do complexo B. São 8 componentes: B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, que é o ácido fólico ou o metilfolato, eu sempre recomendo o metilfolato, e a B12, que tem duas formas também ativas, né? Que é a metilcobalamina, eu sempre recomendo a metilcobalamina, que é a forma ativa da vitamina B12, que eu falei ontem no vídeo sobre a depressão. E a ciocobalamina é uma forma não ativa da vitamina B12,
ela tem uma resistência a ser absorvida. E eu recomendo sempre a metilcobalamina. O que a vitamina do complexo B faz no diabético? Ele impede o diabético de ter aquelas doenças neuropáticas. Todo paciente diabético, ele tem uma incidência muito grande a desenvolver doenças neuropáticas. Você começa a ter uma dificuldade de sentir as pernas, os pés, etc. E isso ocorre porque há uma degeneração dos nervos sensitivos. Existe inclusive um exame chamado eletroneuromiografia, que é um exame que mede a sensibilidade dos nervos sensitivos, aqueles nervinhos que você tem nas pernas e que levam informação até o cérebro. E quando você mede, você faz esse exame, você vê que começa a diminuir a, a, a função desses nervinhos que você tem nas pernas. E aí o paciente que é diabético, ele começa a ter uma diminuição, ele começa a não sentir muito bem as pernas. E existe paciente que perde perna, né? São os pacientes que têm aquelas necroses, né? E tem que amputar um pé, amputar uma perna, etc. E os 8 componentes da vitamina B12, em doses mais elevadas, e eles vão contribuir muito para o diabetes estabilizar, além de estabilizar a glicose, estabilizar a insulina, a diminuir essas tendências a terem essas doenças neuropáticas. Um outro produto que nós recomendamos bastante para o diabético, que é extremamente interessante, é o ácido alfa-lipoico, que é um tipo de ácido que é produzido no fígado, e o paciente que passa dos 40 anos, você começa a ter deficiência de ácido alfa-lipoico. O ácido alfa-lipoico no diabetes, ele tem duas funções principais. A primeira função é melhorar a recepção da insulina, é fazer com que a insulina ela tenha um papel, ela desempenhe um papel melhor com a glicose. Ela entre para dentro da célula com a glicose com mais facilidade. Segundo papel, que ele é uma substância que é antioxidante. O diabetes tem muitos problemas com a oxidação. E o ácido alfa-lipoico é um dos melhores antioxidantes que eu conheço. Então, fazer a reposição do ácido alfa-lipoico no diabético é muito importante, além de fazer o controle da glicemia, porque o ácido alfa-lipoico vai aumentar a recepção da insulina, que é muito importante para o diabético, e, consequentemente, a glicose cai. Porque você melhorando o papel da insulina, evidentemente que a glicose também vai se estabilizar, ok? Uma outra substância muito importante para os diabéticos é o resveratrol. Resveratrol é uma substância que é encontrada na casca da uva vermelha ou da uva roxa, né, como queiram, e que é concentrado, levado para as farmácias de manipulação e é manipulado para vários pacientes que têm diabetes, pacientes que têm uma doença degenerativa, uma doença autoimune, no caso do lúpus, por exemplo. O resveratrol é extremamente importante, que tem uma dose, a dose varia entre 50 miligramas e 250 miligramas, isso depende de cada paciente. Nós temos que ver com cada paciente qual é a dose ideal para ele. A vitamina C, tá? A vitamina C é muito importante para o diabetes. Nenhuma vitamina é produzida pelo corpo e nós precisamos repor as vitaminas todos os dias. E a nossa alimentação hoje é muito pobre. Nós não temos mais aquelas vitaminas, né? Todas as vitaminas que nós precisamos no dia a dia e com a concentração necessária. É diferente quando você tem um paciente que tem uma doença que precisa de uma dose alta de uma vitamina ou de um mineral e de você ter um paciente que tem uma nutrição bem equilibrada, você não precisa dar uma dose muito alta. Por exemplo, a vitamina C. Para uma pessoa que tem uma alimentação bem equilibrada, que não tem um nível de estresse muito alto, que não é diabético, que não tem problema com circulação, etc., e que não tem muitas gripes recorrentes, a dose para esse paciente varia de 100 a 250 miligramas.
Mas se você pega um paciente que tem estresse muito alto, que tem tendência a ter doenças infecciosas, fica muito gripado, tem imunidade muito baixa, etc. A dose pode variar entre 1 grama e 2 gramas por dia. Tá? E no caso do diabetes, a vitamina C é extremamente importante. Além das medicações, né, que existem no mercado, que são medicações que melhoram a recepção da insulina, mas que, como eu falei, né, infelizmente, são medicações que são sintéticas, são produzidas em laboratório, foi inventada pelo homem, né, é como se fosse um ET. Não existe na natureza e aí o organismo, evidentemente, desenvolve uma tolerância àquilo ali e com o tempo não funciona mais. O médico não tem muito o que fazer, porque no ensino acadêmico do médico, o médico não aprende nada de bioquímica, muito pouca coisa de bioquímica, a culpa nem é do médico, a culpa eu acho que é do sistema, né, do sistema de ensino do médico, e aí o médico ele não conhece nada disso, ele não sabe nada de nutrição. E aí ele pensa que o problema do diabetes é a glicose que está alta. E ele começa a dar insulina, que é a única opção que ele tem. Mas a insulina provoca muito mais problema para o tipo 2 e 3 do que solução. Repetindo, o tipo 1, que é aquele paciente que nasce com predisposição a não produzir insulina, ele é um paciente insulino dependente, ele tem que tomar insulina artificial. Apesar que, mesmo ele tendo essa dificuldade, fazendo essa suplementação que eu acabei de falar, usando alguns fitoterápicos, algumas plantas medicinais que são extremamente importantes, por exemplo, a pedra úmica A. Pedra úmica A ela é conhecida como insulina vegetal. Tem esse nome porque é um nome popular, né? O nome, como ela reduz glicose muito rapidamente, por isso que ela é chamada de insulina artificial. Mas na realidade o nome dessa planta é pedra úmica A. Pedra ume, tem uma barrinha depois, né? A letra K, mais uma barrinha, e a letra A, pedra úmica A, que é chamada popularmente aí entre a população leiga em medicina em fitoterapia como insulina vegetal. Nós temos, no caso, dois tipos de insulina vegetal. Nós temos uma que se parece um pouquinho com o pé de maracujá, né, digamos assim, e tem uma outra planta que também é considerada como insulina vegetal, que é um arbusto que chega a 1,5 m mais ou menos de altura. Tá? Mas são duas plantas que podem ser utilizadas. Tem várias outras, né? O picão preto, temos o cedro rosa, etc. Né? Pata de vaca, chapéu de couro, deixa eu tentar lembrar uma aqui que é amarga, né? Carqueja, enfim, tem várias plantas medicinais que apoiam muito o tratamento do diabetes. E eu acredito que fazendo essas combinações, inclusive nós trabalhamos, né, com a fitoterapia e nós temos uma coisa chamada garrafadas. As garrafadas são plantas selecionadas que são pesadas. Antigamente se fazia de forma empírica, hoje nós não fazemos mais isso. Essas plantas são pesadas, cada planta tem uma dose correta e elas são associadas a vinho. É feito, digamos, né, você pega aí 5 plantas, vamos supor que você tem uma fórmula que tem 5 plantas, você pesa uma por uma, que tudo tem a dose correta, você coloca numa garrafa, junto com vinho, tem um período de maceração que a gente fala, maceração não tem nada a ver com maçar, tá, gente? Maceração não quer dizer amassar, maceração é um período que a planta fica em contato com o vinho, e que o vinho ele é um solvente, a planta é o soluto, o vinho é o solvente. O vinho é a substância que vai extrair o princípio ativo das plantas. E depois desse período aí você vai usar geralmente um copinho de café 2, 3 vezes ao dia, depende aí de cada situação. Tá? A recomendação de uso, a posologia, depende muito, varia muito de caso para caso. Mas é uma forma muito eficaz e muito natural, né? Uma das formas mais naturais que você tem de preparar um medicamento de plantas. Porque quando você pega uma cápsula, por exemplo, a cápsula é muito fácil de usar. Mas dentro da cápsula tem conservantes. Você pega, por exemplo, você vai na farmácia adquirir uma planta medicinal em cápsula. Dentro daquela cápsula tem conservantes.
E esses conservantes às vezes anulam o benefício da planta, porque são produtos que pode destruir sua flora intestinal, pode, enfim, diminuir o seu sistema imunológico, porque a sua flora intestinal, a sua microbiota, ela é extremamente importante para aumentar as defesas, né, do seu organismo e produzir serotonina, que eu falei ontem, né, no vídeo sobre a depressão, que a serotonina, 95% da serotonina é produzida no cérebro, no intestino, não no cérebro. Apenas 5% que é produzido no cérebro. E no caso do diabetes, falando sobre a microbiota, que é a flora intestinal, o que é flora intestinal? São bactérias boas que estão dentro do nosso intestino, que elas trabalham defendendo o nosso corpo. Quando você pega uma bactéria do mal, uma bactéria que provoca a doença, essas bactérias, elas eliminam essa bactéria do mal. E é extremamente importante que o diabético faça a manutenção da sua flora intestinal. Uma outra coisa que o diabético tem que fazer é a questão da alimentação, né? É fundamental a alimentação. Tirar os açúcares e fazer a adição de fibras. Porque quando você vai, por exemplo, você vai comer arroz com macarrão. Se você não comer fibra, aquele açúcar que tem no macarrão e no arroz não vai ser removido. As fibras que você ingere junto com o açúcar faz com que o açúcar seja removido. Vai para o intestino e, obviamente, que vai ser eliminado, né, através das fezes. Mas se você não ingere fibras, diabético que não ingere fibra, ele tem uma chance muito grande de aumentar, manter a taxa de glicose muito alta. E isso não é interessante, né, para o diabético. Uma outra coisa interessante para o diabético seria o aumento do consumo de água. O diabético tem que tomar muita água, porque para eliminar a glicose é preciso tomar água. Se você toma um remédio para eliminar a glicose, mas não toma água, você está atirando contra o seu pé, porque se você não adianta, né? Você toma como se fosse o antígeno e você continua com o antídoto, que é não tomar água. E aí você fica exposto, né, a quantidade muito alta de glicose. Porque para o seu organismo funcionar fazendo o detox da glicose, é necessário ter água. O outro problema de você tomar insulina é o seguinte: quando você toma insulina, que você aumenta demais a quantidade de insulina que você tem, além da quantidade, porque se você pega um paciente que é diabético, você dosa a insulina desse paciente, se tiver acima de 5, se você aumenta a quantidade de insulina, dando insulina artificial para esse paciente, o que vai acontecer? Aquela quantidade enorme de glicose que ele tem, que é um lixo que está lá no sangue, esse monte de insulina vai pegar esse lixo e vai enfiar para dentro da célula. E aí você vai fazer o quê? Você vai intoxicar o paciente. E aí o paciente começa a ter aquelas doenças degenerativas que a gente sabe, né? As neuropatias, as doenças da visão, aquelas doenças, né, provocadas na retina pelo diabetes, que é uma doença neuropática diabética, né? E tem muito paciente que perde a visão porque não trata corretamente, né? Não tem um controle da alimentação, não tem um controle da glicose, não tem um controle da insulina, principalmente, e aí adquire uma doença retiniana advinda do diabetes. É por isso que é importante fazer o controle alimentar, tomar água e fazer essa reposição desses nutrientes que eu acabei de falar e utilizar as plantas e não utilizar a insulina. O tipo 2 e o tipo 3, tá, gente? Tipo 1, aquela criança que nasceu, o pâncreas dessa criança não produz insulina, essa criança sim, é dependente de insulina, ele vai ter que tomar, não tem outro jeito. Você pode melhorar a vida desse paciente, utilizando esses nutrientes que eu acabei de falar, você vai melhorar, mas esse paciente não pode deixar de tomar insulina porque ele é dependente da insulina. O pâncreas desse paciente não produz insulina. Aí é uma realidade diferente.
Mas quando você pega um paciente ele adquiriu diabetes de 20 a 40 anos, esse paciente não é um paciente tipo 1. Esse paciente tem insulina, o pâncreas dele produz insulina, mas ele tem uma dificuldade de receber, de trabalhar, o corpo desse paciente tem uma dificuldade. Exatamente pela disfunção da nutrição. Esse paciente é um paciente desnutrido, falta alguns minerais, algumas vitaminas, e esse paciente vai ter problema, com certeza vai ter problema. Vou deixar um telefone na descrição, peço para que vocês mais uma vez, compartilhem, né, o vídeo com pessoas que são diabéticas ou que não são diabéticas, porque é importante a prevenção do diabetes. Dê um like aí no vídeo para que o YouTube saiba, né, o YouTube essa plataforma inteligente, né, toda vez que você der lá um gostei, um like no vídeo, ele sabe que você gostou do vídeo e vai subindo o canal de preferência nas pesquisas. Se inscreva no canal para ajudar a gente a dar uma melhorada no canal. Estou com poucos inscritos, nós precisamos aumentar a quantidade de pessoas inscritas. E espero que o vídeo tenha ajudado você, tenha ajudado alguém que tem o diabetes, que não sabia dessas questões. E já ia me esquecendo, mas vou falar só mais uma coisinha com vocês com relação ao açúcar. Infelizmente, todo diabético toma o tal do adoçante. Eu não concordo, nem nenhum terapeuta holístico concorda com o adoçante. Por quê? O adoçante é um produto químico 1000 vezes pior do que o açúcar. Existe um adoçante chamado sacarina. O que é sacarina? Sacarina, existe uma coisa até interessante, né, com relação a sacarina. Tinha um engenheiro americano, esse engenheiro era pintor, engenheiro mecânico, e ele estava pintando o carro dele, e ele, acidentalmente, um pincel que ele estava utilizando, tocou nos lábios desse pintor, e ele viu que aquilo ali era muito doce. E o que ele fez? Ele descobriu que ali tinha uma substância que chamava sacarina, e ele patenteou essa substância. E a substância hoje é utilizada em vários adoçantes, como adoçante, e essa substância é advinda do petróleo. E a substância provoca uma série de problemas, inclusive câncer. Nos Estados Unidos, por exemplo, o FDA proibiu a utilização. Mas no Brasil, a gente tem uma diferença muito grande, né? A Anvisa proibiu, para vocês terem uma ideia, o uso da moringa oleífera, que é uma planta muito rica e ajuda muita gente, e a Anvisa vai lá e proíbe o uso da moringa oleífera. Eu não sei se vocês viram, um mês mais ou menos atrás, passou uma matéria aí no Fantástico, com relação ao MMS, que nós vamos falar aqui sobre o MMS daqui uns 2 ou 3 dias mais ou menos. Eu acredito que eu farei um vídeo falando sobre o MMS. E a Anvisa proibiu o uso do MMS. A Anvisa proibiu o uso da aloe vera, é uma planta que todo mundo conhece, chama-se babosa, não popular. A babosa é muito rica em vitaminas, minerais, aminoácidos. É uma planta que cura ferimentos, que cura, muito boa para a pele, muito boa para o cabelo, etc. A Anvisa proibiu. Mas a Anvisa não proíbe aquilo que são aqueles produtos que matam, né? Tem muitos produtos aí no mercado que provocam câncer e a Anvisa não proíbe. Mas isso é Brasil, né? Fazer o quê? Uma boa noite para vocês. Até o próximo vídeo. No próximo vídeo eu falarei sobre a vitamina D, tá? Que é muito importante a gente falar aqui sobre a vitamina D. Ontem eu falei um pouquinho, né, com relação às pessoas que têm depressão que devem tomar a vitamina D3, mas no próximo vídeo eu falarei um pouco mais aprofundado sobre o uso da vitamina D3. Uma boa noite, muito obrigado e até o próximo vídeo.